Voltamos com a notícia de frente. Vamos com o João Fernandes, então, que ele vai trazer os dados da Covid para a gente. Vamos lá com o João. Ao vivo agora com o João Fernandes. Vamos com o João Fernandes, que ele vai trazer aqui os dados da Covid, porque teve uma variante que foi identificada aqui em Mato Grosso, não é, João? Já temos o João? Conta pra gente, João, por favor. Pois é. Oi, Nayara. Pois é, essa variante já está por aqui, circulando no Mato Grosso. Mas antes, a título de curiosidade, hoje faz um ano da confirmação do primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil. E agora tem essa variante, ou mais essa variante do novo coronavírus, que foi detectada no Reino Unido e já está presente em pelo menos 16 cidades em 8 estados brasileiros. Em Mato Grosso, Cuiabá e Primavera do Leste estão entre as cidades onde essa variante ela foi encontrada. A variante inglesa era considerada mais contagiosa do que a versão original do novo coronavírus. Há outras duas variantes em circulação que têm mobilizado a atenção de especialistas. Uma delas originada no Brasil, para ser mais preciso, na cidade de Manaus. Diante do avanço do coronavírus por aqui, o prefeito aqui de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, prorrogou até o dia 31 de maio o teletrabalho, que é o home office, aos servidores públicos municipais integrantes do grupo de risco, que são eles: servidoras grávidas e lactantes, servidores acima de 60 anos de idade, imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas mediante laudo médico. O decreto será publicado ainda hoje. Por outro lado, o prefeito manteve a retomada das atividades escolares na rede particular, no sistema híbrido, que mescla aulas presenciais e online. A partir de março, ou seja, da semana que vem já, a rede pública já voltou desde o dia 8 passado. Claro que tem todo um plano estratégico para isso, né? Tanto a rede pública quanto a rede privada devem respeitar o limite de 50% da capacidade total de cada sala de aula, bem como todas as medidas de biossegurança. Para encerrar, a gente aproveita para atualizar e lembrar também o povo aqui de Mato Grosso sobre a situação do vírus por aqui. São dados assustadores e impressionantes que têm aumentado a cada dia. A gente preparou uma arte, uma tela para vocês acompanharem esses números absolutos e assustadores. Está aí na tela para você agora. Nas últimas 24 horas foram notificados mais 1.975 infectados aqui no estado. Em apenas um dia, só, outras 31 pessoas perderam a vida para o coronavírus. 31 pessoas mortas sendo contabilizadas, infelizmente. Agora são 248.444 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. E, infelizmente, 5.747 pessoas morreram até agora no estado. E a taxa de ocupação continua crescendo por aqui também. Isso para serve de alerta, né? Quase 84% dos leitos de UTI estão sendo utilizados. Na enfermaria, essa ocupação está em 39%. Agora, para você que está aí nos assistindo, vale a reflexão. O Brasil levou 11 meses para atingir 200 mil mortos e precisou apenas de 45 dias para chegar à marca de 250 mil mortos. Isso mostra que estamos no pior momento da pandemia e que essa segunda onda ela está vindo ainda mais devastadora. Com essa segunda onda que está vindo ainda mais devastadora, esse relaxamento total que a gente anda fazendo, que todo mundo anda fazendo, vai levar mais vidas, infelizmente, e em menos tempo. Então, fica o alerta para manter o distanciamento social. Na rua também, evitar o contato, usar a máscara e, claro, higienizar a mão a todo o momento. Em todo momento. Vai entrar no transporte público, utiliza o álcool em gel. Chega em casa, utiliza o álcool em gel e a máscara sempre no rosto. Um dado, né, Nayara, extremamente preocupante, né? Em 11 meses, 200 mil mortos. Em apenas 45 dias, esse número saltou para 250 mil mortos. Isso revela como a pandemia ela está cada vez mais rápida, atingindo cada vez mais pessoas com todo esse relaxamento, né?
Nossa, João, demais. A gente não só assustador, estarrecedor, e a nossa solidariedade a todo mundo, né? Que perdeu um ente querido, que foi vítima, que teve aí a família devastada por conta dessa pandemia. Obrigada, viu, pelas suas informações e essa última reflexão que o João Posso traz só fazer agora, uma observação? né? Sim. Diga. Infelizmente, a situação hoje é infinitamente pior do que no começo da pandemia, né? Nós que eu digo assim, nós brasileiros, porque de certa forma o vírus ainda está meio estabilizado na Europa e nos Estados Unidos, né? Nós estamos perdendo essa guerra por conta da negligência, por parte da negligência tanto do poder público, né, de um lado, por conta de falta de vacinas em tempo, e outro por conta da falta de responsabilidade civil de boa parte da população brasileira que não respeita as regras de biossegurança. E tem aumentado cada vez mais. Eu li um artigo de uma infectologista alemã preocupadíssima com relação a essa segunda variante, que são 1000 variantes, tem 3 no Brasil, uma em Primavera, inclusive, outra aqui em Cuiabá. Lúcio, para ela, é trágico o que eu vou falar, mas para ela... Essas duas variantes aí parece que são aquelas do Reino Unido, não é de Manaus. Exatamente. É isso? Para ela, que ela é muito respeitada, eu não me lembro o nome dela agora, é complicadíssimo o nome dela, né? Essa segunda onda vai devastar a humanidade. É difícil falar isso, tá? Porque a gente não está conseguindo nem controlar a primeira onda de uma variante, de um tipo de Covid-19. Para ela, a segunda e a terceira variante, entendeu? O vírus vai andar muito mais na frente, a mutação dele é muito mais rápida do que a vacina. E o número de mortes? É algo impressionante. O número de mortes que foi registrado no país ontem, bateu o recorde desde o início da pandemia. Foram quase 1.600 mortes registradas ontem no país todo. Para ser mais exato, 1.582 mortes foi o registro de ontem, né? De ontem em todo o país. A situação aqui em Mato Grosso também não é boa. De casos confirmados ontem, me parece que foram em torno de 2.000 casos confirmados, mais de 30 mortos, né? Tivemos aí nos últimos dias... Bateu o recorde outro dia de novo. Tivemos um dia que foram 40 mortes, aí no outro foram 43 mortes e continua aí nesse patamar que é altíssimo, muito né? Altíssimo. E preocupante. Pois é, e vamos aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, é capa do jornal A Gazeta também de hoje, está no GD, falando que a Justiça manda a Prefeitura de Cuiabá reabrir 33 leitos de UTIs. O juiz Roberto Serror, né, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, determinou que a Prefeitura de Cuiabá disponibilize 33 leitos de UTI para a Covid-19, que haviam sido, olha só, bloqueados pela falta de médico e remédios nesta semana. A crise aqui na Secretaria na Saúde Pública de Cuiabá está grande. Falta remédio, falta médico. A decisão foi concedida ontem à noite e atendeu o pedido feito pelo governo de Mato Grosso. O magistrado ainda determinou multa diária de R$50 mil ao prefeito e ao secretário municipal de saúde, caso não aceite a decisão, e autorizou a averiguação de possível ato de improbidade ou crime de conduta de ambos. E aí a Prefeitura de Cuiabá enviou uma nota aqui para a imprensa, e está no GD, no portal Gazeta Digital, também dizendo o seguinte: a Prefeitura de Cuiabá informa que mantém na data de hoje, que foi ontem, dia 25, todos os 80 leitos exclusivos de UTI Covid para adultos do Hospital Referência, que é um antigo pronto-socorro, abertos, e vê decisão em caráter liminar da 5ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, determinando o bloqueio de leitos sem efeito algum para a inexistência da situação. E a Prefeitura diz mais, reitera que o bloqueio de UTIs é uma situação momentânea, devidamente informada por parte da Secretaria de Saúde, visando a manutenção necessária da aparelhagem. Hoje a capital de Mato Grosso é detentora de 30% dos leitos. Então eles falam que bloquearam primeiro para manutenção, depois a Prefeitura informa que falta medicamento, mas que a falta foi suprida ontem à tarde, e lamenta que, diante de um momento de temor frente à pandemia causada pelo coronavírus, boa parte da população sofra com a desassistência por parte do Estado, e joga também a culpa aí no Estado, e tenha que recorrer
a prefeitura, diz aí trechos da nota, viu? Então a prefeitura diz que primeiro bloqueou para fazer manutenção, depois reconhece a falta de medicamento e de médico, mas disse que medicamento já foi suprido e diz que o Estado não dá conta de atender. E não é a primeira vez que o prefeito Emanuel Pinheiro diz isso. Na verdade, foi uma nota da prefeitura, mas o prefeito Emanuel Pinheiro já disse em outra situação de que Cuiabá sustentou o Estado nesse sentido, né, de receber pacientes, de pacientes que vêm do interior, que não tinham condições aí por falta de leito e que foram atendidos em Cuiabá. Eu particularmente acho que houve um esforço, sem dúvida alguma, por parte do governo do Estado, inclusive com a Arena Pantanal, no sentido de triagem, aquele trabalho precoce, que até hoje ainda é muito importante nessa questão do tratamento da Covid-19. A Prefeitura fez o que pôde, errou muito com algumas ações que não foram assertivas, jogou dinheiro fora, falar bem a verdade, com relação a esse combate à Covid-19, né? Não conseguiu desbloquear essa questão da aglomeração no transporte municipal aqui da nossa cidade, por falta de coragem, né? Mas, como um todo, eu particularmente acho que o grande culpado, se existe culpado nessa questão toda do volume de pessoas contaminadas, é boa parte da população, Nayara. Eu não tenho culpa, não tenho dúvida disso. Só que você fala do transporte, todo mundo está falando isso aqui, sim, Haroldo. Olha, do que adianta, gente, nesse momento, se o transporte público aqui na capital é esse absurdo aqui, o pessoal está falando, ônibus velho, lotado, aqui mais um, Nayara, não vou dizer meu nome, mas como manter a distância, o distanciamento social, se os ônibus estão igual sardinha, né, se referindo aí uma lata fechada. Enquanto gestor, o prefeito, enquanto gestor desta cidade ou de qualquer outra cidade, quando você vê um índice desse de 83%, 84%, existe uma certa conivência, considerando que ele tem caneta na mão e tem que ter coragem suficiente para acabar com a aglomeração no transporte público da cidade, e não o fez. Ele não fez isso. Então, quando você vê um resultado desse aí, isso é reflexo de ingerência, né? Ou, de certa forma, conivência com uma situação que não deveria acontecer. Se ele realmente tivesse responsabilidade suficiente, entendimento suficiente e coragem necessária, chamaria os proprietários dos ônibus, né? Considerando que isso é uma concessão lá em março, abril, e mudaria esse quadro com relação ao transporte coletivo da nossa cidade. Mas não mudou e não vai mudar, porque tem medo dos empresários, dos donos de ônibus aqui da nossa cidade. Não tem coragem de realmente, com força política, sabe-se lá por quê, que abaixa a cabeça para essa turma toda, tá entendendo? Não sei por quê, né? Mas não consegue dialogar, não consegue controlar, não consegue achar um caminho para poder resolver esse problema. E vai passar essa pandemia, vai continuar a pandemia e o problema vai persistir, porque tem uma dependência política muito grande. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso não. Você está entendendo? Você não mexe comigo, eu te ajudo na campanha, você se reelegeu, não vem aqui pedir para aumentar o ônibus para mim não. Que eu não vou aumentar nada. É isso aí, a conversa é exatamente essa. Está entendendo? Está amarrado e não vai resolver. E o problema é o seguinte, tem muito problema na saúde pública aqui de Cuiabá, não é isso? Reclamam muito das unidades de saúde, né? Falta medicamento, né? Faltam profissionais, né? A Prefeitura de Cuiabá já foi denunciada várias vezes aí por não dar atenção devida, principalmente nas unidades básicas de saúde, e aquilo que o governo argumenta é o seguinte, olha, tivemos que abrir o centro de triagem lá da Arena Pantanal, porque Cuiabá e Várzea Grande não fizeram a lição de casa aí no atendimento básico à população. Mas o seguinte, não tem denúncia só contra a Prefeitura de Cuiabá. Tem denúncia também agora, por exemplo, contra a Prefeitura de Cuiabá agora, o governo do Estado foi à Justiça para exigir o desbloqueio dos leitos de UTI em Cuiabá. Corretíssimo, né? Esses leitos, num momento tão delicado como esse, esses leitos não podem ficar bloqueados. Teve erro lá no governo federal? Teve sim. O Ministério da Saúde deixou de arcar com a responsabilidade dele nessas UTIs, né? Tirou as UTIs, né? Retirou. Está agora tentando se corrigir, né? Assumir novamente a responsabilidade para dividir aí essa responsabilidade com os estados e os municípios. Mas tem denúncia também contra o Estado de Mato Grosso, né? Não é só contra a Prefeitura de Cuiabá. O Ministério Público instaura inquérito para apurar irregularidades em UTIs da Santa Casa. E aí
essa unidade de saúde não é administrada pela Prefeitura de Cuiabá, é administrada pelo governo estadual. E aí o seguinte, a notícia aqui, o promotor de justiça, Alexandre Guedes, instaurou inquérito civil na última segunda-feira para apurar supostas irregularidades em unidades de terapia intensiva do Hospital Estadual Santa Casa. E aí, de acordo com o documento, com essa denúncia, as supostas irregularidades foram apontadas em um relatório de inspeção técnica do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o Sistema Único de Saúde. Dados do levantamento apontaram problemas nas UTIs, falta de medicamentos, de profissionais farmacêuticos e de controle do estoque. E aí, informa aqui o portal Gazeta Digital que essas informações do relatório chegaram ao promotor de justiça após um ofício emitido pelo Ministério Público Federal de Mato Grosso, que detalhou os dados das vistorias realizadas nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande pelo Departamento Nacional de Auditoria. E aí o seguinte, aí a Secretaria Estadual de Saúde, por meio de nota, ela apontou que até o momento não foi notificada sobre esse inquérito civil. Contudo, a Secretaria assegura que irá colaborar com as informações necessárias junto ao órgão de controle. E um trecho desse documento, dessa nota da Secretaria Estadual de Saúde, diz o seguinte: a Secretaria Estadual de Saúde informa que até o momento não foi notificada sobre a ação. Assim que a pasta for oficialmente notificada, prestará todos os esclarecimentos necessários ao órgão competente, declarou a Secretaria por meio de nota. Agora é o seguinte, está acontecendo isso lá na Santa Casa? Não é? Vai responder, mas, por exemplo, o assunto já é público. O assunto já é público. Aqui diz o seguinte, de que falta muita coisa, não é isso? Olha aqui, ó, o que é citado aqui. Dados do levantamento apontaram problemas nas UTIs, falta de medicamentos, de profissionais farmacêuticos e de controle de estoque. Tem esse problema lá na Santa Casa? Tem? Tudo bem. A Secretaria de Saúde diz que vai responder ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, mas é preciso também informar a população, olha, nós estamos tendo problemas. Qual o problema que está tendo? Então, essa aí é a posição da Secretaria Estadual de Saúde sobre esse inquérito aí, né, aberto pelo Ministério Público, pelo promotor Alexandre Guedes. E a gente vai conferir. Só o governador Júlio Campos, que mandou aqui, ex-governador Júlio, mandou aqui para mim uma notícia, que é bem isso que eu estava abordando com relação a esse possível colapso, né, mundial, e tem uma publicação nacional dizendo o seguinte, ó, a grande chance de um colapso nacional. A população precisa acordar para a dimensão da nossa tragédia, diz Miguel Nicodelis. É uma publicação do jornal O Globo. Eu depois vou dar uma lida nisso. Quer dizer, já é repercussão certamente desses artigos internacionais que eu tive acesso, falando exatamente desse colapso mundial por conta dessas novas variantes do coronavírus. Certo, olha aqui, vamos conferir agora um trecho. Ontem é dia de live do presidente Jair Bolsonaro, toda quinta, e ele falou sobre o auxílio emergencial, como que vai ser aí pago o auxílio e também a quantidade de parcelas. Vamos conferir um trecho. Eu estive hoje com o Paulo Guedes, a princípio, né, que deve ser feito a partir de março, por 4 meses, R$ 250 de auxílio emergencial. Então é isso que está sendo disponibilizado, está sendo conversado ainda, em especial com os presidentes da Câmara e do Senado, porque a gente tem que ter certeza do que nós acertarmos, né, vai ser em conjunto, não vai ser só eu, a equipe econômica, vai ser junto com o Legislativo também, na ponta da linha, aquilo seja honrado por todos nós, porque a nossa capacidade de endividamento está, acredito, no limite. Então é mais 4 meses para ver se a economia pega de vez, pega para valer. A gente espera, no final desses 4 meses, ter uma nova proposta para o Bolsa Família. Né? Como é que vai ser o Bolsa Família a partir de julho? Essa que é a nossa intenção e trabalhamos nesse propósito.
que vem do site UOL, só para trazer a fonte aqui do vídeo. Diga. Só para a grande preocupação com relação a essa renovação do auxílio emergencial era gastar mais. O Brasil já gastou muito com a questão do auxílio emergencial, importante, sem dúvida alguma, em meio a uma pandemia. Mas ontem eu ouvi uma sugestão que eu achei espetacular, que é o seguinte: o Brasil, o governo federal poderia, de certa forma, juntamente, numa ação conjunta com o Congresso Nacional, destinar parte das emendas parlamentares para o pagamento do auxílio emergencial, né? Que são 4 parcelas de R$250. Parte das emendas, né? Para exatamente custear isso, que de certa forma não pressionaria tanto os cofres do governo por conta dessa nova renovação. Eu achei uma saída interessante. Não sei como proceder, mas achei bem interessante. Só que os deputados e senadores não vão querer concordar com não isso? Vão concordar. Eu acredito que não. Mas deveriam, né? Porque como é que eles utilizam as emendas parlamentares? Nos né? estados ali e tal. Não, nos estados, nos municípios, nas suas bases eleitorais, nos seus redutos eleitorais. Normalmente é o seguinte, eles indicam lá a obra, né? Que o prefeito pediu, né? Eles fazem lá a indicação por meio de uma emenda parlamentar, não é isso? Aí o prefeito utiliza os recursos lá no município para construir uma creche. Mas é boa ideia, saúde, né, Lúcio? Não, a ideia é boa. boa, né? Mas não a ideia é boa, Ela é né? Mas dificilmente eles viável. vão concordar com isso. Muito difícil que eles concordem. O distanciamento que existe entre o que é viável do que é praticável. É viável, mas pode não ser praticável, né? Agora, uma outra coisa que não pode ocorrer, o auxílio emergencial é extremamente necessário. Muito, né? muito. O governo federal fez um grande trabalho no ano passado, tudo bem, gastou bilhões de reais, mas ajudou muita gente que ficou sem emprego em função da pandemia, não tinha o que comer em casa, sem trabalho, sem emprego, sem renda, né? Agora, para instituir esse novo auxílio emergencial aí de R$250 por 4 meses, estão querendo o quê? Querem tirar dinheiro da saúde e da educação, acabar com a obrigatoriedade daquele gasto mínimo em duas áreas tão essenciais, e essenciais exatamente para quem é mais pobre, né? Sem dúvida. Para as pessoas de menor poder aquisitivo que dependem da prestação desse serviço de educação e de saúde por parte do poder público. Lúcio, vamos para o seu destaque. Vamos lá. Bom, o meu destaque de hoje é para falar aí sobre essa questão aí da CPI, das cartas marcadas lá do Ministério Público, que gerou aí uma polêmica danada, depois que esse relatório que estava aí sob sigilo, era segredo para todo mundo, ninguém sabia, né, da existência desse relatório, um documento aí de mais de 800 páginas, que a informação é de que esse documento ele foi entregue aqui sem identificação nenhuma, aqui na sede do Jornal A Gazeta, né? É lógico que o Jornal A Gazeta verificou a autenticidade desse documento, né? Então a informação de hoje é que a Assembleia Legislativa não vai reabrir o caso. É a reportagem aqui do Pablo Rodrigo, onde coloca o seguinte, que os deputados que atuaram na Comissão Parlamentar de Inquérito das cartas de crédito do Ministério Público não acreditam que a atual legislatura reabrirá as investigações que apontam dano de 73 milhões aos cofres públicos através de atos de improbidade por parte dos membros do Ministério Público. Aí, pelo menos, é o que disse aí o atual presidente, o deputado Marcos Rossi, né, que foi o primeiro presidente da comissão, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI, lá em 2015. Para ele, não há condições de retomar as investigações por falta de interesse dos próprios parlamentares. Chama atenção, né? Quer dizer, os parlamentares não têm interesse em retomar essas investigações. E aí o chefe do Poder Legislativo, o deputado Marcos Rossi, lembra que a CPI do Ministério Público não chegou a ser conclusiva por conta do fim daquela legislatura em 31 de janeiro de 2019. Porém, garante que se apresentarem
um novo requerimento com 9 assinaturas, abrirá uma nova comissão. Muito difícil. Praticamente impossível, né? Impossível não é, mas é muito difícil. Eu digo muito difícil por quê? Porque é o seguinte, está aqui também, na reportagem aqui do jornal A Gazeta, de que um outro parlamentar que participou da CPI foi o Wilson Santos, que também deixou a comissão para assumir a Secretaria de Cidades lá no governo Pedro Taques. Questionado se seria possível retomar a investigação para se votar o relatório, o tucano diz que não existe ambiente para um novo embate com o Ministério Público. Bom, embate, não é? Abrir uma investigação é um embate com o Ministério Público. Aí a gente lembra que lá atrás, quando foi aberta, quando foi instalada essa CPI das cartas de crédito, o que é que o procurador, o então procurador-geral do Ministério Público falou, né, o procurador Paulo Prado, falou, olha, isso daí é uma represália, hein? Isso é uma represália contra o Ministério Público, né? Por conta das operações policiais que a Justiça determinou contra deputados estaduais, né? Lá na Assembleia Legislativa. Teve busca e apreensão, teve gente que foi presa, aí ele falou que era represália. Tá bom, represália é uma coisa. Agora é o seguinte, se tem denúncia, é preciso que se apure, né? Até para que até para o bem do próprio Ministério Público. Porque se você não pode apurar, se você não pode divulgar, é censura, né? Certo? E aí, concluindo o que disse o deputado Wilson Santos, ele falou assim, olha, perguntou para ele o repórter, né, o Pablo Rodrigo, perguntou, e aí, é possível uma investigação? Ele falou assim, abre aspas, possível é, mas não sei se hoje tem ambiente. São 14 novos deputados e não tem nenhum pedido ou desejo por parte de nenhum parlamentar, né? Mas ficam dúvidas e dúvidas se acaba com mais transparência, fecha aspas, foi a declaração do deputado Wilson Santos, que reproduz aí essa manchete do jornal A Gazeta, né? A Assembleia Legislativa não vai reabrir o caso. E lá na primeira página, né, na capa, está assim, deputados sem vontade, né? Ou seja, eles não têm assim, vontade, interesse, desejo de reabrir essa investigação sobre as cartas de crédito, que conforme aí esse relatório que estava desaparecido, né, apontou lá que gastaram, né, que torraram dos cofres públicos mais de 70 milhões de reais. E é importante colocar o seguinte, o Ministério Público informou, né, por meio de nota, olha, os órgãos de controle e fiscalização aprovaram, né, disseram que essa questão das cartas de crédito tem legalidade, tem legitimidade. No relatório apareceram também outros aspectos, né, que foram chamados aí de penduricalhos, fora as cartas de crédito. Agora, o Tribunal de Contas aprovou, né? Disse que teve legalidade, teve legitimidade. Mas o seguinte, os conselheiros do Tribunal de Contas que disseram que estava tudo certo. Só que os técnicos do Tribunal de Contas falaram outra coisa. Falou, olha, tem alguma coisa errada aí. Não tem documento, não tem comprovação. Ou seja, a análise técnica do Tribunal de Contas levantou uma desconfiança, levantou uma suspeita sobre essa questão das cartas de crédito. Isso, os apontamentos técnicos. Aí o seguinte, aí o Tribunal de Contas, no que as pessoas conhecem como julgamento político, falou, está tudo bem, não se incomoda não, está tudo certo com as cartas de crédito. Ou seja, os técnicos apontaram uma coisa, né, e o julgamento político foi outra bem diferente. Peraí, deixa eu tentar entender uma coisa. Então quer dizer que, à época, o Tribunal de Contas, os conselheiros do Tribunal de Contas que aprovaram, né,
disseram que isso tudo lá no Ministério Público estava tudo correto, são esses que foram afastados por conta do desvio de 53 milhões de reais. Eu não me lembro exatamente quem é que votou. É isso. Não é isso? Eu não me lembro exatamente quem é que votou. Mas a informação é a seguinte: os técnicos do TCE, do Tribunal de Contas. Os técnicos, né? Técnicos, não os conselheiros. Não, os técnicos. Eles falam, deixa claro isso, falta documento aqui. Né? Sim, sim. Como é que se comprova aqui? Por que se pagou? Por que foram pagos esses valores aqui? Né? Uhum. Onde estão os documentos para isso? Né? Eles levantaram essa suspeita. Só que no momento do julgamento, e quem julga são os conselheiros, né? Pronto. É o que as pessoas chamam de julgamento político, né? Apesar da função do Tribunal de Contas ser a de averiguar, né, a qualidade dos gastos com o dinheiro público. Então, essa daí é a informação em cima lá da questão da aprovação pelo Ministério, pelo Tribunal de Contas, e com essa informação aqui que o Pablo Rodrigo traz aqui no Jornal A Gazeta de hoje, dizendo que, olha, os deputados estão sem vontade e a Assembleia Legislativa não vai reabrir o caso. E o detalhe é o seguinte, né? Esse relatório, ele foi concluído, não foi votado, foi arquivado e estava desaparecido. E agora não querendo que divulgue, né? Que publique. Uma certa censura em cima do que está sendo feito, né? Agora é notícia? Claro que é notícia. É claro notícia. que é notícia. É notícia. Né? Existia um relatório, ninguém sabia dele, aí o relatório aparece o seguinte, aí o Jornal A Gazeta é o culpado, é isso? O Jornal A Gazeta é culpado do quê? De dar notícia. Não, mas não foi o Jornal A Gazeta que não votou o relatório, não foi o Jornal A Gazeta que arquivou o relatório, não foi o Jornal A Gazeta que colocou o relatório numa gaveta, não é isso? E agora é o seguinte, agora o relatório apareceu, né? E o Jornal A Gazeta está cumprindo a missão dele de informar a sociedade sobre o que aconteceu e também o seguinte, sobre o que não aconteceu. Olha, o pessoal está participando aqui antes do intervalo, rapidinho. Lúcio, quanto às cartas de crédito, o prejuízo vai ficar como sempre para o povo? É uma pergunta. Será que o MP tem mais poder que o povo, sendo que na democracia o poder emana do povo? A Gazeta fez sua parte, divulgou. É o Ivan. Tem mais gente aqui. Bom dia, os parlamentares não querem investigar, Lúcio. Manda para a Polícia Federal, professor Luciano. E aí tem um que escreveu várias vezes para a gente poder ler aqui. Deputado não quer atrito com o judiciário, o MP assusta, triste. Valeu, Lúcio, André de Varzegrande. Não tem uma mensagem para mim aí, não? Haroldo. É só Lúcio, mas não é Não, possível. Parece que eu estou invisível. É porque esse aqui é meu destaque, professor. É verdade. Olha, é meu destaque. tem uma pessoa aqui que colocou assim, ó. Mas antes de chamar você, colocou o Lúcio. Lúcio, cadê o Ministério Público que não fiscaliza? Aí depois colocou Haroldo, cadê o Ministério Público que não fiscaliza? Pronto. Pronto, Haroldo. Estou invisível aqui. Para você. Não, nem que seja negativo, não tem problema. Não fale invisível, porque senão vão achar que você é um dos beneficiários do auxílio emergencial. Depois de acabar o programa, eu vou comprar a passagem para você que você vai morrer de rir, entendeu? Gente, vamos para o intervalo, correndo para o intervalo. Agora não dá. Depois. Agora não dá. 7 horas e 12 minutos, na volta tem mais a notícia de frente. Vamos falar de uma reunião com os deputados, com o governador Mauro Mendes, para discutir a alíquota, aquela de 14% dos aposentados. A gente já volta.